Todo o nosso coração e com muita alegria. Eu estou muito feliz em estar de volta depois desses 15 dias de recesso, de descanso, e eu confesso aos irmãos que eu sou muito feliz por pastorear, por andar com Cristo juntamente com esta igreja. Esta igreja é uma igreja muito amada por minha família, é onde todos esses anos meus filhos têm sido forjados na comunidade, no relacionamento com os irmãos. Aqui a gente tem vivido alegrias, tem compartilhado momentos difíceis, tem ajudado, tem sido ajudado, e eu realmente sou muito grato a Deus pela existência dessa comunidade aqui no Bela Vista, a quem temos a honra de pastorear durante esses anos e agora, nesses últimos tempos, dividir o ministério pastoral com alguns colegas. Mas eu não sei vocês, mas nos últimos 2 anos eu tenho percebido, não só na nossa igreja, mas parece ser uma realidade presente em muitas igrejas, e é provável que no mundo todo, uma espécie de apatia, um momento de estagnação na vida da igreja, não só da nossa igreja, como já disse. Parece que a pandemia, com todas as suas consequências econômicas, psicológicas, sanitárias, tem sido muitas vezes como um balde de água fria para a fé de muitos cristãos, e muitas vezes nós nos encontramos meio que emperrados, estagnados na vida espiritual, nos sonhos, nos projetos, naquilo que a gente tanto deseja alcançar como pessoas, como família e também como igreja do Senhor. A palavra de Deus nesta noite vai nos desafiar para um novo tempo. A palavra de Deus nessa noite nos chama para um tempo de avanço, para um tempo de progresso, para um tempo em que a igreja precisa continuar avançando, em que cada um de nós, como cristãos, precisamos deixar para trás esse tempo de adversidade, precisamos encará-lo pela ótica da fé e avançarmos e prosseguirmos para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero convidar vocês para lermos juntos hoje Êxodo capítulo 14, especialmente o versículo 15, para a nossa reflexão. Leia comigo, juntos, vamos lá. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que sigam avante. Quando a gente situa esse versículo no contexto da narrativa do Êxodo, a gente percebe quão complicada foi essa situação na vida de Moisés e do povo de Israel. Eles estavam saindo do Egito depois que Deus manifestou o seu poder, a sua glória, resgatando-os de uma escravidão ferrenha que já durava mais de 4 séculos. Eles saem extasiados com tanta manifestação do poder de Deus, e agora eles se embrenham pelo deserto, guiados pelo Senhor, em direção a um sonho, a terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, e renovado continuamente esta aliança, de dar a eles uma terra que manava leite e mel, onde poderiam se estabelecer como nação, como povo, se constituir numa nação teocrática, onde o próprio Deus fosse o próprio governo, o próprio rei da nação, e eles prosperariam. Eles saem, então, em direção àquela terra, mas a Bíblia diz que Deus mesmo conduziu o seu povo por um caminho mais curto, mas um caminho cheio de dificuldades. O caminho foi que, quando terminou o dia de jornada, depois de mais de um dia inteiro de caminhada, cerca de 2 milhões de pessoas que se embrenharam pelo deserto em direção à terra prometida, se encontraram num beco sem saída. Sim,
Eles deram de cara com o intransponível Mar Vermelho. Ali se acamparam e esperaram então o dia seguinte para contornar o mar numa jornada mais longa e seguir em viagem. Mas o problema é que quando eles acamparam e acharam que estavam seguros, viram no horizonte Faraó, que havia acordado e se arrependido de ter liberto o povo de Deus e ter permitido os filhos de Israel saírem daquela escravidão. Ele não ia perder sua mão de obra a qualquer custo, por qualquer coisa, e ele vinha com violência, vinha irado, raivoso com todo o seu exército e queria levá-los de volta, e na melhor da hipótese, torná-los outra vez escravos, ou na pior das hipóteses, destruir, banir, aniquilar o povo de Deus na beira daquele mar. Quando os israelitas viram aquela cena, Faraó vindo com seus cavaleiros, com seu exército poderoso, diante deles, e diante à frente deles, um intransponível Mar Vermelho, eles surtaram, ficaram desesperados. E a Bíblia diz, o contexto nos diz que naquele momento eles foram até Moisés, aberturaram-no e disseram: Moisés, foi por não haver tanto túmulo no Egito que você nos tirou daquela terra para nos fazer sepultar, para nos sepultar nesse deserto. O povo reclamou, murmurou com Moisés e contra seu Deus, levantou um grande clamor, aquele clamor ofensivo, murmurador contra Deus. Moisés, diante daquela situação vexatória, pressionado pelo povo, diante de uma situação realmente perigosa, ele vai falar com Deus. Obviamente, como líder do povo de Deus, ele vai e se aproxima do Senhor, e a resposta que ele obtém de Deus não é nada razoável para a perspectiva humana. Quando ele ora ao Senhor, Deus diz para ele, então o Senhor disse a Moisés: porque você clama, ou porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem, que sigam adiante, que prossigam. Ora, se fosse eu teria dito: Senhor, mas o senhor, não sei se o senhor já viu, aí na frente tem um mar, é necessário centenas de Titanics da vida para transportar 2 milhões de pessoas. Para onde nós vamos? Para trás, Faraó, para frente, o Mar Vermelho, para onde vamos? Deus diz: vai, diga ao povo que siga avante. Mas Moisés sabe que quando Deus dá uma ordem, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele provê todos os meios, porque a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. A nossa ótica, a nossa visão pequena, limitada, míope, pode facilmente taxar as situações como algo sem sentido, como algo que é impossível diante dos nossos recursos. Os filhos de Israel interpretaram aquela situação inteira como se Deus os tivesse abandonado e os tirado do Egito para fazê-los perecer naquele vil deserto. A visão distorcida que tiveram ofuscou a fé, obliterou a capacidade de acreditar, de confiar que o seu Deus, que lhes havia libertado daquele cativeiro, daquela escravidão durante tantos séculos, que durou tantos séculos, com mão forte, manifestando sua glória, poderia fazê-los até voar e flutuar sobre as águas. Mas não sei por que isso acontece comigo, eu acho que com você também. Todas as vezes que a gente se encontra em apertos, parece que a nossa fé se apequena. É nessas horas que a gente percebe que a nossa fé parece sumir diante dos desafios, dos problemas, dos obstáculos, das lutas que a gente enfrenta. Isso acontece comigo, e é provável que aconteça com você. Nessas horas nós somos provados, testados, avaliados, medidos, pesados, e muitas vezes saímos reprovados. A ordem do Senhor era clara: Moisés, diga ao povo
que sigam avante. Marchar, esse seguir avante, avançar, significava muito mais do que simplesmente ir à frente. Significava que eles deviam soltar as barracas, desmontar as barracas, reconstruir, começar a continuar e prosseguir naquela caminhada. Deus os estava chamando para algo maior, Deus os estava chamando para algo grandioso, Deus os estava desafiando para um destino. Diga ao povo que marche, é o chamado para arrancar as estacas de suas tendas e empreender uma jornada para a qual o Senhor havia chamado. O Senhor tinha chamado para aquele povo, e Ele tinha chamado para lhes dar a terra prometida. E quando eu olho esse texto, irmãos, eu olho também a minha história, a sua história, a nossa história, porque toda a palavra de Deus escrita, tudo que foi escrito, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 13:4, tudo que foi escrito para o nosso próprio ensino. Essa história que é mais do que uma simples narrativa da odisseia de um povo em direção à sua herança, é a minha história, é a sua história, porque nós também temos um chamado. Nós fomos tirados também do cativeiro, da escravidão. Nós fomos resgatados do nosso Egito espiritual, onde vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e nós temos um chamado celestial, uma vocação celestial como povo de Deus. Mas também, como povo de Deus, muitas vezes nós nos postamos, nós paramos, nós estacionamos a nossa caminhada cristã diante dos obstáculos que Deus permite que venham sobre nós. E é provável que eu esteja falando com pessoas aqui que estão com a vida totalmente parada. A pessoa parou na vida acadêmica, a pessoa parou na vida emocional, a pessoa parou na vida financeira, a pessoa parou na vida espiritual. Não tem mais sonho, não tem mais projetos, como a maioria da humanidade parece estar esperando o próximo capítulo dessa pandemia mundial que a gente está vivendo. E Deus permite tudo isso que sobrevém sobre a humanidade, mas Ele não quer que o seu povo fique estacionado, olhando, assistindo tudo isso, sem pensar no seu futuro, sem pensar no seu destino e no projeto que Deus tem para nós. Esse texto nos ensina claramente, meus irmãos, esse texto nos ensina que Deus nos chama para seguir em frente. Deus nos ordena que nós temos que avançar em todos os aspectos da nossa vida, que nós temos que desengavetar os nossos sonhos, temos que desenterrar nossos projetos, que nós temos que voltar a sonhar, que nós temos que voltar a lutar, que nós temos que voltar a acreditar, que nós temos que voltar a trabalhar, que nós temos que voltar a avançar. É isso que Deus espera, porque diante de todo e qualquer obstáculo da vida cristã, da caminhada cristã, a ordem divina é sempre essa: sigam avante, vão avante, sigam avante, até que Deus ponha um ponto final na nossa história pessoal. Nosso alvo, nosso futuro, nosso chamado é: não parem agora, sigam avante. E por quê? Primeiramente, porque Deus nos chamou para Canaã e não para o deserto. Sim, Deus nos chamou para Canaã. Deus havia tirado os filhos de Israel com o expresso propósito de levá-los a Canaã. Era a terra prometida que emanava leite e mel. Eles sonharam durante séculos, e Deus havia prometido, em Êxodo 6:4 está escrito: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Deus havia estabelecido uma meta para aquela nação: eles herdariam, possuiriam a terra de Canaã. E agora, diante do Mar Vermelho, diante do primeiro obstáculo da jornada, tinham estagnado, parado e deixado de sonhar. É muito fácil, quando a gente se encontra diante de adversidades, a gente perder a expectativa do todo. É muito fácil para nós, quando somos
quando enfrentamos tribulações, quando enfrentamos problemas, perdermos a noção do geral, a noção daquilo que nós fomos, para aquilo que nós fomos chamados. Deus nos chamou para Canaã. É claro que não se trata daquela lá na Palestina, a nossa Canaã é outra. Deus chamou a igreja, Deus chamou você, Deus chamou você, Deus chamou você para a Canaã celestial. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3:20, ele escreveu: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja não tem como destino este mundo, este deserto. A igreja não tem como projeto de vida voltar ao Velho Egito, é daqui para frente. Deus nos chamou para uma pátria, e quando Ele fala da pátria do céu, não é apenas o céu como última morada, mas é o céu como uma eterna vivência com Deus neste mundo, porque o céu começa aqui. O céu para o cristão começa com o seu relacionamento com Deus, começa com ele conhecendo, experimentando Deus todos os dias em sua vida, através da oração, através da palavra, através do conhecimento dEle. E são nesses momentos que nós devemos lembrar que nós somos cidadãs do reino de Deus. Talvez você tenha estagnado na sua vida espiritual. Durante esses 2 últimos anos você abandonou a leitura da Bíblia, sua vida de oração é quase inexistente, o seu serviço ao Senhor é totalmente omisso, talvez a sua contribuição na igreja é praticamente nada, Deus não tem recebido nada de você, você estagnou, você parou, você está apenas contando problemas e mais problemas, reclamando da vida, como fizeram os filhos de Israel. Pare com isso agora. Você não deve reclamar do deserto, porque o deserto não é o seu lugar. Essa pandemia não vai durar para sempre, e mesmo que ela dure, você não foi feito para esse mundo. Você é um cidadão do céu, e Deus está com você, e Ele vai te conduzir à sua Jerusalém celestial. Diga amém, povo de Deus. Os desertos são apenas os itinerários pelos quais Deus nos leva para o propósito final. Nós estamos passando por esse itinerário, por essa via dolorosa que estamos enfrentando, mas nunca podemos perder a visão do nosso chamado. Nosso chamado é a glória, nosso chamado é uma vida cristã vitoriosa, nosso chamado é uma vida abundante, cheia do Espírito, cheia da graça de Deus, cheia do entusiasmo, cheia da alegria. O que a gente percebe hoje é que muitos cristãos estão vivendo uma vida cristã sem alegria, sem ânimo, sem felicidade, sem entusiasmo. Uma vida cristã como que arrefecida pelas provações da vida. Permita que o Espírito Santo de Deus nessa noite fale com você. Permita que o Espírito Santo de Deus nessa noite toque você, que Ele nesta noite mexa com você, incomode você. E se isso que eu estou dizendo, que a palavra de Deus está dizendo, é para você, diga assim: é para mim. Eu parei, eu estagnei, eu me desanimei, eu permiti que essas tribulações esfriassem a minha fé. Eu não sou um cidadão desse mundo, eu sou antes de tudo um cidadão do céu, e vou viver como se o céu já estivesse em mim, porque o céu começa no coração daquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, povo de Deus? Em segundo lugar, devemos seguir sempre avante, porque os obstáculos no caminho visam a nos ensinar a dependermos mais de Deus. Quando a gente observa o livro de Êxodo, a gente percebe, como disse no começo, que foi Deus que conduziu os filhos de Israel por aquele caminho. Por que Deus conduziu? Moisés conhecia muito bem o deserto e poderia facilmente ter evitado aquele caminho que era, no final, um beco sem saída, porque Deus queria prová-los, Deus queria testá-los, Deus queria ensiná-los a depender mais dEle. Afinal de contas, Ele os escolheu, Ele havia escolhido aquele povo para torná-lo sua nação, a nação que
dela viria o Salvador, mas antes ela precisava aprender a conhecer, a temer, a amar o Senhor seu Deus. Como está escrito em Êxodo capítulo 14, que no final, quando Deus livrou os filhos de Israel, diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Era esse o propósito daquele mar vermelho. O propósito era colocá-los naquela situação para que eles aprendessem a depender, a confiar mais no Senhor e a andar com Deus. Sim, meus irmãos, Deus nos permite, como falamos hoje pela manhã, ao refletirmos sobre a carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 a 5, que Deus permite adversidades em nosso caminho, não para nos destruir, não para arruinar a nossa vida, não para esmorecer a nossa fé, mas dar a ela vigor espiritual. É somente nas tribulações, nas provações, nas dificuldades da nossa vida que a nossa fé ganha robustez, que a nossa fé ganha musculatura, ganha firmeza. Os obstáculos não são para nos fazer parar, são para nos fazer nos aproximar de Deus, mais do Senhor. Porque é assim que um filho de Deus se comporta. O ímpio, quando passa por problemas, ele se afasta de Deus. O ímpio, quando passa por problemas, ele pragueja contra Deus. O ímpio, quando passa por adversidades, quando a mão do Senhor pesa sobre ele, ele se revolta contra Deus, porque ele não é filho de Deus. Mas o filho de Deus, quando passa por adversidades, disciplinas e provações, ele aprende que Deus não está sendo menos bom agora do que fora quando apenas lhe dava bênçãos, porque ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Os obstáculos que Deus põe em nossa jornada, em nosso itinerário em direção a Canaã, visam nos dar maturidade espiritual, confiar mais nele, depender mais dele, buscá-lo mais, desfrutar de sua intimidade, servi-lo intensamente mais. Nos ensinam e nos preparam para a glória de Deus. É somente quando somos provados que a gente descobre que a gente tem fé ou não. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Como é que você sabe que você tem fé? Porque eu acredito nas coisas que a igreja diz. Isso não significa que você tem fé. Como é que você sabe que você crê em Jesus Cristo? Eu acredito num monte de coisas que a Bíblia diz. Porque a fé não é apenas um conjunto de crenças que você concorda, que você decidiu aceitar como verdade. A fé é muito mais do que isso. A fé é o envolvimento do coração. A fé é um compromisso da totalidade do nosso ser com essas verdades. Alguém pode concordar com um monte de coisa, mas viver totalmente alheio àquilo que acredita. Essa é a essência da falsa religião, é crer numa coisa e viver outra totalmente diferente. A essência do cristianismo, do verdadeiro cristão, é um envolvimento pleno daquilo que ele crê, que se traduz numa forma coerente de viver. E é somente nas provações, quando elas batem a nossa porta, quando Deus, por sua graça misericordiosa, permite que obstáculos se interponham em nosso caminho, que Deus nos dá a oportunidade de sabermos qual o tamanho da nossa fé, qual o vigor da nossa fé, qual é a capacidade da nossa fé, qual o tamanho da nossa fé. Não é sem causa que Tiago, capítulo 1, verso 2, o autor diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Esse é um tipo de texto que, se você não ler e não compreender direito, você vai dizer: esse texto não faz sentido. Ele está dizendo que a gente tem que se sentir feliz
quando passarmos por todo tipo de aflições. Não, ele não está dizendo que as aflições são boas em si mesmas, ou que elas nos purificam por si mesmas. Não, não é nada disso. Ele está dizendo que para o cristão, quando passa por adversidades, por tribulações, por obstáculos em seu caminho, o verdadeiro Filho de Deus compreende aquilo como oportunidade de experimentar, de dar passos mais largos na fé, de crescer mais, de avançar mais na sua caminhada com Deus, de experimentar mais do Senhor em sua vida. É isso que o cristão deve compreender e ver, que as tribulações, as dificuldades que nós passamos não são para nos fazer parar, são para nos dar oportunidades de crescer um pouco mais. Eles nos ajudam a crescer na fé, nos ajudam a confiar no Senhor e em sua palavra. Eles nos preparam para a glória, nos ajudam a glorificar ao Senhor Jesus. Olhe para mim. Eu talvez esteja falando com uma pessoa que esteja vivendo profundos problemas emocionais, ou financeiros, ou familiares, ou espirituais. Eu quero dizer para você que se Deus permitiu você passar por isso, e se Ele está usando isso na sua vida, é porque Ele sabe que você pode vencê-los, não porque você tenha poder, mas porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Diga amém. Eu não sei que aflição bateu a sua porta hoje, não sei quais são as suas lutas, as suas guerras pessoais, mas eu sei de uma coisa: Deus está tratando com você para te fazer um crente melhor e para te aproximar mais dele, para que você o ame mais, para que você o conheça mais e para que você o tema mais. E você vai sair dessa prova, e você vai sair desse mar vermelho um crente muito mais firme, muito mais maduro, muito mais santo, muito mais consagrado, muito mais crente para a glória de Deus. Amém? Siga avante, porque em terceiro lugar, o Senhor está em nossa cobertura. Ora, Deus ordena aos filhos de Israel que marchem, porque Ele estava conduzindo a vida daquele povo, a trajetória daquele povo. Ele os tinha levado por aquele caminho, e Ele ia fazer com que aquele caminho terminasse em Canaã. Nos versículos 21 e 22 está escrito: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, e com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Quando Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, toma o teu cajado e vai até o mar. E Moisés se aproximou naquela cena épica, se aproximou daquelas águas e ergueu o seu cajado, e a mão do Senhor abriu aquelas águas, e o povo passou a terra a pé enxuto. O povo foi salvo, foi resgatado para verem, para compreenderem que Deus estava conduzindo. O anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor estava diante deles, uma coluna de nuvens, uma nuvem de espessa os protegia do sol durante o dia, à noite uma coluna de fogo iluminava o caminho deles. Se Deus os havia resgatado do Egito, se Deus os havia tirado daquele sofrimento tão extenso, como Deus ia fazê-los perecer naquele mar? Às vezes nós perdemos a compreensão do que Deus está fazendo em nossa vida. Nós perdemos a compreensão de que aconteça o que acontecer em nossa vida, Deus está escrevendo a sua história na nossa vida, na minha história, na sua vida. A sua vida está sendo escrita pela graça de Deus, pelo amor de Deus em Cristo Jesus. É Ele que está conduzindo e sustentando
Diante de toda e qualquer situação, Deus te chamou, e aquele que te chamou é aquele que vai completar o projeto dele na tua vida até o dia final. Diga amém. Aquele que começou boa obra, diz o apóstolo Paulo, é fiel para completá-la até o dia final. Deus estava conduzindo, Jeová não iria abandonar o seu plano e o seu projeto ali, como Ele também não vai abandonar. Ele já demonstrou sua graça para nós e por nós em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós na cruz, será que não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Pense comigo, só um instantinho, raciocínio. Se Deus foi capaz de dar Jesus Cristo para morrer por um pecador como você e como eu, por que Ele não nos daria coisas mais simples? Pense. Por que Ele não nos daria, como diz o apóstolo Paulo? Não faz sentido. Se Deus havia tirado do Egito, como não completaria seu plano para levá-los a Canaã? Nós nunca devemos perder de vista de que é Deus que está em nossa cobertura, é Deus que está conduzindo a nossa história, é Ele que está escrevendo a nossa história, porque no fim das contas, a glória é dEle, é para Ele, e é por meio dEle, porque a Bíblia diz que tudo é para a glória de Deus. Ele escolheu um povo para Ele, Ele é glorificado por meio desse povo. A igreja do Senhor está de pé por causa dele, e estará em pé no trono celestial do dia final, para a glória dele. Então, pare de ficar chorando as perdas que você teve durante esses 2 anos. Perdi isso, perdi aquilo outro. Pare de ficar murmurando, de reclamando as perdas que você teve. Outras pessoas teve perdas maiores do que as suas. Pare de perder a visão do todo. Deus continua no trono, Ele continua conduzindo a sua vida, escrevendo a sua história para a glória dEle, e Ele vai terminar tudo que começou na sua vida. Portanto, prossiga, vá avante, continue firme, enquanto Cristo de fato estiver no trono. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele conduzirá a nossa história. Deus ainda abre o mar, e quando Ele não abre, Ele nos ensina a andar por sobre as águas. Deus ainda abre o mar, e como diz o Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro está terminando, gente. Agora é hora de alegria. Agora é hora de retomar os nossos sonhos, os nossos projetos. É hora de avançar. É hora de crescer. É hora de progredir. É hora de continuar em frente com os sonhos, com os projetos, com tudo aquilo que Deus tem para mim, para você, porque ainda não terminou. Deus ainda está escrevendo a nossa história. Deus quer que você vá adiante. Deus quer que você prossiga. É tempo de seguir em frente, como diz o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? É hora de agir. É hora de dizer: Senhor, eu vou seguir com fé, eu vou avançar, eu não vou parar, eu vou crescer na fé, eu vou te buscar mais, eu vou te servir mais, eu vou dedicar mais a minha vida ao Senhor, eu vou te dar mais tempo da minha vida, eu vou resgatar meus sonhos, eu vou viver os projetos que o Senhor tem para mim. Eu não vou deixar que esse mar vermelho da pandemia me pare. Eu vou continuar, eu vou prosseguir,
e vou viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Amém? Eu quero convidar você que talvez seja hoje, você que hoje compreende que a sua vida tem estado meio que parada, que a sua vida espiritual está estacionada, estagnada. Eu quero convidar você a dizer para Deus, a fazer esse compromisso com Deus, a dizer para Jesus: Jesus, eu não quero mais estacionar a minha vida espiritual. Senhor, eu quero prosseguir, eu quero avançar, eu quero crescer na fé, eu quero me dedicar mais, eu quero orar mais, eu quero ler mais Tua Palavra, eu quero Te dar mais da minha vida, Senhor. Eu quero Te glorificar com todo o meu ser, todos os dias da minha vida. Eu quero viver todos os planos e os projetos que o Senhor tem para mim. Eu não vou estacionar e não vou permitir que esse mar vermelho me pare. Não vou permitir que essas tribulações ou problemas que enfrento hoje roubem a minha alegria de Te servir. É isso que você quer? Se esse é o compromisso que você quer fazer nessa noite, fique em pé, eu vou orar com você. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Fique em pé em nome de Jesus. Se esse é o compromisso que você quer fazer com Jesus, dizer: Jesus, eu quero seguir, eu quero ir avante, eu quero continuar, eu não quero estacionar, eu quero avançar. Diga ao João que marche, diga a Maria que prossiga, diga ao Pedro, diga ao Antônio, diga ao José, diga. É o que Deus está dizendo para você. Vai avante, marche. Ore comigo. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nosso Redentor em Cristo Jesus, nós Te adoramos porque a Tua Palavra é fonte de tenacidade, de vigor e de vida, é eficaz e poderosa para nos desafiar, para nos tocar, para nos transformar. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo desperte a Tua igreja, desperte a cada um de nós, desperte a mim e a cada um dos meus irmãos a continuarmos, a prosseguirmos, Te servindo com todo entusiasmo, com toda alegria, avançarmos na fé, avançarmos em todas as áreas da nossa vida. Nós miramos a glória, a vida contigo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu oro, Deus, por mim, por esta igreja, pelo Teu povo, onde quer que ele esteja espalhado por todo esse planeta, que a Tua igreja suplante, supere essa visão míope dessas adversidades e avance para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa, por este meu irmão, por esta minha irmã, que talvez veja a sua vida emperrada, talvez esteja testemunhando a sua vida estacionada, a lamentar, a chorar as perdas do caminho. Eu oro, Pai, para que o Senhor, que Teu Espírito Santo comece algo novo na vida desse meu irmão, comece algo diferente nesta noite na vida desse Teu filho, e a Tua glória se manifeste, transformando, libertando de todo mal e trazendo uma vida, soprando sobre nós a brisa suave da Tua unção, trazendo vida e vida com abundância. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém?